senhor aqui, ó. Vou começar o vídeo mostrando a foto deste senhor. O nome dele, eu vou ler aqui o nome dele, é Adelar Eloy Lutz. Esse é um empresário ruralista da Bahia, baiano. O senhor Eloy, ele obrigou seus funcionários no primeiro turno não só a votarem no Bolsonaro, mas, cometendo crime, a filmarem o voto. E ele mandou um áudio a outros empresários ricos lá da região onde ele mora, falando que todo mundo tem que obrigar seus funcionários a mostrar o voto no Bolsonaro. Só que o senhor Adelar Eloy, ele não é o único. Tem chovido casos de denúncias de assédio eleitoral depois do dia 2 de outubro. Isso começou depois do dia 2 de outubro. É uma estratégia arquitetada pela campanha do Bolsonaro, que foi utilizada pouco no primeiro turno, a gente escutou muitos casos, mas que agora no segundo turno eles vêm com isso como estratégia de campanha, que é o quê? Usar empresários bolsonaristas, incentivá-los a cometer crime eleitoral, mesmo estando sujeitos a multas, para que eles obriguem seus funcionários a votarem no Bolsonaro. Inclusive filmando. Eu vou te mostrar o áudio, ele fala que, não quero saber, põe o celular no sutiã, dá um jeito, vota. Você tem que mostrar que votou no Bolsonaro, senão você vai demitida. Votei, não interessa. Se não mostrar, não filmar o voto, quer dizer, aquilo de que o voto é secreto já foi por água abaixo. Eu sempre falo aqui, no primeiro turno, foi feita uma vista grossa gigantesca por parte do TSE, e no segundo turno, até o momento, estava sendo feita vista grossa. Aí teve uma reunião nessa segunda-feira, uma reunião até tensa, entre o pessoal da campanha do Lula, não todos da campanha do Lula, mas alguns, com o Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por que tenso? Porque eles levaram vários casos ao TSE dizendo, olha, está acontecendo. E assim, é uma epidemia de casos. Epidemia, são muitos casos. E isso tem potencial de virar ali 1%, 2% dos votos, principalmente dos mais pobres, que é exatamente a margem que o Lula tem para ganhar a eleição. A gente vê que as pesquisas mostram aí que o Lula está 4, 5, 6 pontos na frente, dependendo das pesquisas. Se você tira 2 do Lula e dá 2 para o Bolsonaro, aquela diferença de 4 vira 0. Então, olha só onde é que a gente está chegando. E aí levaram para o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes é uma resposta que, a princípio, pareceu, caramba, vai para cima o TSE. Vamos esperar, estamos esperando ainda. Mas, por outro lado, meio que desdenhou. O Alexandre de Moraes falou assim, é só prender uns 2 ou 3 que isso para rapidinho. Só que tem um problema, senhor Alexandre Barrichello. Quando vai prender Alexandre? Vai esperar passar a eleição? É isso que vai acontecer? Porque até agora, o que aconteceu foi o seguinte, muitos empresários levaram multas. Teve um empresário lá, que eu mostrei aqui, um empresário lá do Pará, aquele se ferrou grandão. 350 mil reais de multa. Que ele se ferrou grandão, mas muitos continuam impunes. Aí vem uma multa, às vezes é uma empresa bilionária, vem multa lá 100 mil, a empresa, dane-se. É isso que eles fazem. Dão risada. Parece as multas que o Alexandre de Moraes e os outros ministros do TSE impõem à campanha do Bolsonaro. Olha, se o Bolsonaro chamar o Lula disso, vai pagar uma multa de 50 mil reais. O Bolsolão, 54 bilhões de reais. A multa para o Bolsonaro, 50 mil reais. Quer dizer, é 1 milhão de vezes, é mais que 1 milhão de vezes menor do que o dinheiro que o bolsonarismo roubou, que o Bolsonaro ajudou a roubar lá com o Bolsolão. 1 milhão de vezes menor. Por isso que impuseram multa para o Bolsonaro para não ligar mais o Lula a facções criminosas. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro simplesmente, desculpa o termo, cagou na cabeça do Alexandre de Moraes, foi no dia seguinte no Piauí e repetiu aquilo 20 vezes. Depois ele foi num podcast e repetiu aquilo mais 20 vezes. É isso. Porque a multa, vai aplicar a multa 40 vezes? Que bom, se aplicar a multa 40 vezes ainda tá aí, milhares e milhares de vezes menor do que o dinheiro do Bolsolão. Para o Bolsonaro isso é menos do que dinheiro de troco. Então, agora, o que acontece? O Alexandre de Moraes está sendo pressionado depois dessa reunião a prender esses empresários. Então, temos aí o principal, não suspeito, mas o principal candidato a ser o primeiro a ir para a jaula. Ele foi além de outros, então por isso que ele é ainda mais candidato, porque ele obrigou as funcionárias a filmar o voto. Eu vou tocar aqui o áudio dele, aí você escuta. Nós temos que fazer isso aí logo. Fazer também ameaça nos mercados em Formosa, tudo, fica todo mundo fora. Mesmo nós não comprando muito deles, mas os funcionários da gente, todo mundo compra nos mercados. Jogar isso na rua. Eu mandei botar já nos 10 grupos em Formosa. Reunir isso aí. Tocantins está certo também, que nem o senhor estava certo.
bota para fora logo. Eu também lá em casa, o que estava, eu tirei já. Tinha 5, 2 voltou atrás, aí dos outros 10 que estavam ajudando na rua, todo mundo teve que provar, filmaram a eleição. Você vira, entra com celular no sutiã, que seja, vai filmar, senão rua. Filmaram e provaram que votaram. E 2 não queriam, dá para fora. Hoje já estão falando, não, eu vou votar no Bolsonaro agora. Então vota primeiro, prova que te dá serviço. Caso contrário, antes não. Ele fala que de 5 pessoas que diziam que não iam votar no Bolsonaro, 2 voltaram atrás e votaram, filmaram. Os outros 3 ele botou para fora, ou seja, ele demitiu. E aí 2 funcionárias que não votaram no Bolsonaro, ele também demitiu. Falaram, não, eu vou votar no Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro. Ele falou, não, primeiro você vota e você prova. Aí depois do segundo turno provando que votou, aí eu te recontrato. Quer dizer, aí ele fala, quer votar, se vira, põe no sutiã, se vira. Você vai cometer o crime eleitoral do jeito que você quiser, mas o importante é você provar que votou. Agora eu penso, isso porque é um empresário burrão, fuleiro. Imagina ser um cara que tem dinheiro para comprar câmera escondida e colocar aqui. Qual é o mesário que vai saber o que é uma câmera escondida? E daqui 4 anos, 8 anos, 12 anos, obviamente a legislação vai ter que acompanhar. Quando qualquer câmera for desse tamanhozinho assim, aí vai fazer o quê? Como é que você vai proibir isso de acontecer? Então, o Alexandre falou, prende uns 2 ou 3 que isso para rapidinho. Estamos esperando aí, Alexandre. Temos aí o primeiro candidato a ir para a jaula por obrigar seus funcionários a votarem. O Ministério Público Trabalhista da Bahia abriu uma investigação contra ele e ele nega. A advogada dele diz que não, que isso tudo é mentira. Então, problema, o áudio tem a voz dele. Várias reportagens da mídia, eu estava lendo lá na mídia baiana, eles confirmaram com pessoas que o conhecem, não, essa é a voz dele mesmo, essa é a voz do Adelar Eloy. Então, se é a voz dele, o que é mentira? Ele mentiu para os outros empresários, então ele não demitiu ninguém, ele tem como provar que ele não demitiu ninguém, porque muitos desses empresários, a maioria dos funcionários trabalham lá na casa deles, mas não tem carteira assinada, não tem. Então, como é que ele vai provar que demitiu, que não demitiu? Tá ruim a situação do empresário, obviamente precisa de provas contra ele, o que não é difícil para o Tribunal Superior Eleitoral conseguir, também não é difícil para o Ministério Público Trabalhista conseguir. E aí, jaula. Tem alguns outros empresários que estão fazendo diferente. Por exemplo, empresas que têm muitos fornecedores estão avisando os fornecedores de que se o Bolsonaro não ganhar, vão cortar tudo. Muitos outros empresários falam com seus empregados o seguinte, olha, se o Bolsonaro... Eles não falam vote no Bolsonaro, mas eles falam, se o Bolsonaro não ganhar, a empresa vai fechar. Os funcionários ficam assim, opa, peraí. Você pode falar, nossa, mas não está obrigando o cara a votar. Não está, mas está coagindo. Porque você atrela o funcionário ter um emprego, ainda mais num Brasil em crise, o funcionário ter um emprego, se é uma pessoa que hoje tem o privilégio de ter um emprego, que emprego no Brasil virou privilégio, a pessoa poder perder esse emprego caso o Bolsonaro não ganhe. Aí se a pessoa quer votar no Lula, pensa, eu não voto no Bolsonaro, eu não vou votar em ninguém. Ou se a pessoa não ia votar em ninguém, ela vai lá e vota no Bolsonaro. Se já ia votar no Bolsonaro, garante o voto ali. É isso que esses empresários bolsonaristas estão fazendo. E veja, eles estão se associando. Isso é associação criminosa, é quadrilha mesmo. Como diria lá o pessoal lá da Lava Jato, ORCRIM, organização criminosa. Não existe mais o crime de formação de quadrilha no Brasil. Hoje se chama organização criminosa. É organização criminosa, porque são vários empresários, se é mais de 3 já é uma ORCRIM. São vários empresários. Esse rapaz mandou num grupo com 200 empresários. Então, lembre-se, quem não é empresário, não sabe, a maioria dos brasileiros não é. A maioria dos empresários no Brasil estão em associações. Pequenos e micros empresários também, a maioria não sabem disso, que são a maioria dos empresários. Mas empresários de médio, principalmente grande porte, eles estão em associações. Então eles têm muito contato uns com os outros e eles geralmente, essas associações é como se fossem sindicatos, que esses empresários não gostam. Por quê? Porque sindicato é para que os trabalhadores unidos, em bloco, peçam melhores direitos, melhores salários, tudo mais. Associações de empresários são nada mais do que sindicatos patronais, dos patrões. E aí eles, nessas associações, eles fazem o quê? Eles lutam por mais direitos para os empresários. Então, no caso, reforma trabalhista, que é menos direito para os trabalhadores. E lutam por coisas que eles querem. Então, como eles estão lá sempre unidos em prol deles mesmos, eles acabam se unindo também em prol da política. E aí,
a grande maioria desses é bolsominion. A grande maioria é bolsominion. Eles começam a se unir a pressionar os seus funcionários. Então, eu não estou falando aí de casos isolados. Para você ter um exemplo aí, o Ministério Público Trabalhista de Minas Gerais, durante esse período eleitoral, até o dia 2 de outubro, eles receberam zero denúncias sobre assédio eleitoral no trabalho. Zero. Ninguém denunciou nada. Do dia 3 até ontem, foram 72 denúncias. Quer dizer, aumentou. Quer dizer que não tinha, Tiago, assédio eleitoral em Minas Gerais? Tinha. Mas olha só, ninguém denunciava. Se hoje 72 denunciaram, é porque isso aumentou muito. Assim, não dá para falar, nossa, está 10 vezes maior. Não, está muitas vezes maior. Está um nível assim que todo mundo está sendo assediado. Todo mundo. Então, ou o Alexandre de Moraes começa a tomar providências, ou o Alexandre de Moraes que se prepare, porque o Bolsonaro já falou, o impeachment do Alexandre de Moraes vem nos 6 primeiros meses de 2023. O Bolsonaro vai ter maioria no Congresso. Quem ganha a eleição vai conseguir maioria no Congresso. O Bolsonaro tem o bolsolão aí de 19 bilhões, o Bolsonaro vai liberar muito mais dinheiro para esses bandidos roubarem, porque o objetivo do Bolsonaro agora é um só, se ele ganhar a eleição, é acabar com a democracia no Brasil. Para isso, vem aí o impeachment do Alexandre. Eu falo, se o Bolsonaro ganhar a eleição, senhor Alexandre, até o fim do ano que vem você está preso, viu, Alexandre de Moraes? Direto do STF para a prisão. É isso que o Bolsonaro quer. Você vai ser o troféu que o Bolsonaro vai levar numa bandeja, assim, em sua cabeça, para os bolsominions. É isso que o Bolsonaro vai fazer. Vai tentar prender o Alexandre de Moraes o quanto antes. Então, esses ministros do STF, não é só ele não, Fachin, Barroso, os outros, o Bolsonaro vai querer prender todo mundo, viu, Alexandre? E ele vai ter poder para isso, muitos bilhões que ele está liberando. E aí fala, mas o Centrão já falou, ó, a partir de depois da eleição a gente já discute mais vagas para o STF. Para o Bolsonaro ter maioria no STF, maioria no Congresso e fazer a ditadura dele. E aí, a partir daquele momento, o Bolsonaro começa a dar o que a grande mídia quer, começa a censurar quem não quiser. A grande mídia, muitos, principalmente os pessoal que é isentão aí, que apoiava a terceira via, que só agora tá percebendo a desgraça e está hoje com Lula, esse pessoal não percebe uma coisa. A grande mídia passou pano para o Bolsonaro durante 3 anos e 10 meses de governo. Continua passando pano. O Bolsonaro faz o que faz, manda invadir a igreja, tudo mais. O Jornal Nacional não teve a decência de mostrar no dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado da padroeira do Brasil, foi feriado nacional, feriado nacional tulano, que os bolsonaristas invadiram qualquer igreja? Não. A Basílica de Aparecida. E que eles chegaram a impedir a procissão. E que invadiram a sacristia, ameaçaram o padre e disseram que eles iam parar o sino, porque estava tocando o sino no dia da padroeira do Brasil, tocando o sino, na Basílica dela, e os bolsonaristas queriam que parasse o sino porque estava atrapalhando o discurso lá no comício pró-Bolsonaro que estava sendo feito dentro da igreja. O Jornal Nacional não mostrou, a grande mídia não mostra. Você vê a fala do Bolsonaro que pintou um clima entre Bolsonaro e garotinhas de 14 anos, a Folha de novo deu a notícia falando Bolsonaro disse que pintou um clima com venezuelanas. A parte importante da informação não é que elas são venezuelanas. Até a parte da esquerda está caindo nisso, falando, Bolsonaro e as venezuelanas. Não! É que as meninas têm 14 anos. Dane-se se eram venezuelanas, brasileiras, chinesas, japonesas, da Lituânia, não interessa, tinham 14 anos as meninas. Mas, para a grande mídia, é por isso que quando eu vejo a primeira coisa que você aprende em faculdade de jornalismo, viu? Eu não sou jornalista, mas é a primeira coisa que eu fiz 1 ano de jornalismo. Primeira coisa, eu lembro, foi na primeira aula, o professor lá no Mackenzie chegou, fazia ProUni lá no Mackenzie, ele chegou e falou assim, não existe imparcialidade, não existe jornalismo imparcial. Se algum veículo se vende como imparcial, eles estão mentindo. Primeira coisa que o cara falou. Por quê? Ele dá um exemplo de futebol. O professor era palmeirense. Vamos supor que vai jogar São Paulo e Palmeiras. Palmeiras ganha de 4-1 do São Paulo. Ele é palmeirense, né? Eu São Paulino. Aí ele falou, ele falou para a sala inteira. Olha, você pode dar notícia assim, Palmeiras goleia o São Paulo por 4-1. Ou você pode dar, São Paulo é goleado pelo Palmeiras por 4-1. Já mudou. A sua escolha das palavras muda. Você é parcial até para escolher as palavras. Você pode não usar a palavra goleada. Você pode falar, Palmeiras vence o São Paulo. São Paulo perde para o Palmeiras, já diferente. Quando a Bela Megali do Globo News, ela deu várias vezes opiniões sobre o Bolsonaro, o caso de pedofilia do Bolsonaro, falando que eram venezuelanas, depois jovens venezuelanas. Em nenhum momento ela citou a idade. A escolha das palavras mostra a parcialidade. A Folha também. Na capa da Folha não estava a idade das meninas, nem do UOL.
Aí a mídia passa pano, viu, senhor Alexandre? Então, quando o Bolsonaro começar a sua ditadura, caso ele seja eleito, com conivência do Tribunal Superior Eleitoral, que desde que o Brasil voltou a ser uma democracia até hoje, nunca deixou um presidente usar dinheiro público em medida eleitoreira. O Alexandre está deixando o Bolsonaro usar 375 bilhões, valores atualizados por matéria do Globo, do Bernardo Franco Melo, de ontem. 375 bilhões em medidas eleitoreiras. Quando isso acontecer, Alexandre, lembre-se, toda essa mídia aí vai passar pano para tudo que o Bolsonaro fizer. O Bolsonaro vai atacar a democracia, o máximo que vai ter é o William Bonner fingindo que está meio sério no Jornal Nacional. Enquanto isso, o Bolsonaro ferrando com todo mundo, como fez durante 4 anos. Então, ou você começa a agir dentro da lei contra esses vagabundos, ou o Brasil corre sério risco, porque eles estão se organizando para fraudar a eleição. Aliás, eu lembro que boa parte da esquerda gostava do Covas. Eu vi um pessoal de esquerda que falou, eu vou votar no Boulos com a mão no coração.